Primeiro, gratidão, né? Mais uma vez a vocês todos. Nós estamos aqui e eu não vou deixar de repetir todas as vezes que nós estivermos juntos que esse encontro não é uma palestra, não é uma aula, é uma troca profunda de experiência, no sentido da palavra experiência, do experimento da nossa realidade interna, do potencial da nossa realidade interna. Todos os dias que nós estivemos juntos aqui, se há um fio, uma essência que une todos os nossos encontros, é a busca dessa experiência de que nós temos uma realidade interna e que essa realidade interna ela prevalece em muito sobre tudo aquilo que nós chamamos de realidade que se apresenta externamente ou aparentemente externamente a nós, né? Nós chamamos de realidade aquilo que vem aos sentidos apenas, e a nossa realidade interna fica separada. Temos conversado sobre isso todo o tempo. Então hoje, que é um dia, alguém já falou em Santo Antônio aqui, né? Foi a Carmen, eu quero aproveitar para falar um pouco dessa figura, né? Que também não é tão bem compreendida, da mesma forma como o fundador da ordem a qual ele se filiou, finalmente, Francisco de Assis. Antônio é muito pouco compreendido, e aí a gente perde muito da potência espiritual, não só dele como intercessor, mas também dele como modelo. E eu pretendo que a gente junte isso tudo aqui nessa noite, nesse encontro de hoje. E eu conclamo que nós possamos fazer, enfim, então, desse encontro, um aprendizado em conjunto, uma experiência profunda, né, da nossa essência, do nosso potencial verdadeiro, para que nós possamos, nesses tempos novos que aí estão nos faceando, com energias vindas de todos os lados, para que nós possamos realmente nos reconstruir, realmente renascer como indivíduos e, quiçá, Deus permita e assim vai permitir, como sociedade humana. Esse nosso encontro é mais uma pedrinha, né? Nesse mosaico que está sendo composto por todas aquelas pessoas que buscam encarar todos esses fatos, não apenas como um processo que deve ser vencido e a vida continua como ela sempre foi, não como as pessoas que estão deixando extravasar, para deixar expostas as características mais duras do seu ego, mas nós ao contrário, né? Nós estamos aqui todos movidos por um princípio mais profundo, que nós temos aqui a certeza de que ele vai prevalecer. Hoje, dia 12 de junho, né, de 2020, esse ano tão diferenciado que está nos desafiando a cada dia, é um dia muito especial porque aqui no Brasil e em Portugal se comemora o Dia do Amor, os Dias dos Namorados. E eu prefiro chamar de Dia do Amor, porque eu quero fazer do amor o tema do nosso encontro de hoje. A gente fala de amor, a gente pensa ou sente de verdade amor, mas nós conhecemos, se a gente fizer uma análise, né, uma análise interna e uma busca no nosso conhecimento, nos nossos conceitos sobre amor, a gente vê que a gente conhece muito pouco, talvez, sobre o que seja o amor, e quiçá viva muito pouco o amor. Então eu queria aproveitar esse dia 12 de junho, que aqui no Brasil e em Portugal se comemora o Dia dos Namorados, para a gente poder falar sobre a essência e o poder e a realidade do que seja o amor. Ainda que a gente esteja, quando eu digo a gente como humanidade, longe de atingir o estágio em que a gente possa dizer com absoluta sinceridade que a gente efetivamente sabe, experimenta e saboreia o que seja o amor, né? Nós todos temos vivências sobre isso, né? Somos pessoas que já não somos crianças nesse mundo, já vivemos, temos conceitos, temos experiências, e eu queria que hoje a gente fizesse, talvez aqui em conjunto, uma avaliação do que seja isso, e de como o entendimento e a vivência do que seja o amor verdadeiro pode nos ajudar nessa caminhada. Na verdade, né, se nós pudermos falar assim, essa é a grande força de redenção. Nós todos sabemos disso, sabemos conceitualmente.
Mas será que sabemos as estradas que nos levam a viver esse amor em plenitude? Vamos tentar experimentar isso hoje aqui nessa live, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso e usando exemplos. Um deles é o de Antônio de Pádua, que tem o seu dia comemorado amanhã, na tradição da Igreja Católica. E aí, eu acho que o dia 12 em Portugal e no Brasil vem dos namorados por causa do Antônio de Pádua, né, que é no dia 13 de junho. Foi o dia que ele desencarnou. E quando a gente fala no Antônio de Pádua, a gente lembra de amor. Eu vou falar um pouquinho, vou começar falando dele. E vou falar também sobre a data de ontem, Corpus Christi, porque a gente vai desembocar nesse processo do amor, né? Corpus Christi, né, onde se comemora o corpo de Cristo dentro da hóstia consagrada na tradição cristã católica, possui muito mais segredos, possui muito mais significados profundos do que nós sequer podemos imaginar. E é isso que eu quero juntar hoje aqui, para que a gente possa experimentar essa ideia do amor como algo válido, para que nós possamos mergulhar profundamente nele, viver o amor em sua plenitude, e por isso, e com isso, nos curarmos em todos os níveis também, e nos tornarmos curadores. Mas então, gente, falando um pouquinho da figura de Antônio de Pádua, para a gente começar esse nosso encontro, em profunda gratidão, ele realmente é um santo muito conhecido e pouco conhecido. Muito pouco conhecido na natureza mais detalhada da sua vida. Todo mundo conhece, né, nós que temos em formação cristã, aquela imagem de Santo Antônio com o menino Jesus no braço e com um lírio no outro lado, né? São as imagens mais comuns. Ele tem a tradição de um santo casamenteiro dentro do catolicismo. E no fundo são essas as imagens que a gente tem, e as imagens católicas colocam um ser de feições muito finas, né, como se fosse quase um menino. E aí a gente vai tendo uma imagem que ela vai se tornando dissolvida, vai se tornando, não é irreal, mas perdendo a ligação, e essa ligação é tão importante, com a potência espiritual desse ser que se chamou nessa encarnação Antônio de Pádua. O Antônio não se chamava Antônio, ele se chamava Fernando, e ele nasceu em Portugal, nasceu em Lisboa, de uma família nobre. Seu pai era um nobre conceituado e morava na cidade velha de Lisboa, muito próximo a Sé. Até hoje, aqueles que visitam Lisboa, se alguns de vocês já estiveram lá, e sempre alguns já estiveram, vão lembrar que, saindo da própria catedral, existe um caminho para onde ficava a casa de Antônio de Pádua, a casa dos seus pais. Agora, utilizando uma linguagem mais espiritualista, Antônio de Pádua nasceu com uma sensibilidade, na linguagem espírita, com uma mediunidade espetacular desde o início da sua primeira infância. Uma tradição mostra lá nessa sede de Lisboa, os degraus da escada, num local específico, uma marca de dedo, parecendo um sinal da cruz, que a tradição nos conta que o pequeno Antônio de Pádua, com o dedo, gravou na pedra o sinal quando ele já estava sendo perturbado por espíritos obsessores. Gente, é tônica quando um espírito dessa ordem reencarna, seja em que tradição ou em que geografia for, seja ele na Índia, seja ele na Itália, em qualquer tradição, quando um espírito dessa ordem reencarna, as forças contraditórias procuram ficar ali vigiando para impedir que ele manifeste a sua plenitude. E assim foi com Antônio. Antônio foi sempre muito perturbado desde criança. E ele tinha dentro dele duas coisas muito claras: uma inteligência muito profunda, uma sensibilidade muito profunda, que se traduzia numa mediunidade, e também uma intensidade de amor muito profunda a transbordar. E é esse ponto que eu estou começando a querer abordar, para nós sairmos depois da vida específica de Antônio, para irmos falar de amor como algo mais amplo. Uma intensidade de amor que levava a transbordar naquele jovem, adolescente, numa sexualidade muito intensa. A tradição conta que
ele resolveu fazer um movimento, porque a Igreja Católica, a teologia, a tradição católica, tratava a sexualidade como algo ruim, como algo pertencente ao lado demoníaco da vida. Então a repressão, seja de fora como interna, era muito grande. E Antônio de Pádua, ao sentir aquela força da sexualidade muito intensa, contam as tradições, inclusive, que ele se enamorou de uma pessoa que trabalhava na sua casa, uma menina muito bonita. Ele, não sei se chegou a ter uma relação mais profunda que ela, mas quando ele quis um movimento de fazer, um movimento de entrar para a Igreja Católica, para um seminário, seus pais, o pai dele que era nobre, logo apoiaram. E ele foi para Coimbra, se tornou um monge e foi ordenado sacerdote, estudou teologia em Coimbra, no mosteiro da ordem agostiniana. Então nós vamos ter um rapaz muito jovem mesmo. Ele naquela época não tinha mais do que 16, 17 anos, e se torna um teólogo e se torna um sacerdote. E estava ali no convento, mas não muito satisfeito, porque ele também tinha uma vida interior muito profunda. A energia divina, quando ela se manifesta na criatura, ela se manifesta por todos os canais. Então é uma balela a gente acreditar, e a gente vai ver isso na história de todos os grandes homens e mulheres que têm essa energia divina poderosa, os santos, que também em algum grau a sexualidade se manifesta. Então, dependendo da cultura em que ele esteja, se ela favorece mais ou menos o entendimento da energia sexual como uma energia divina, a repressão é muito grande, né? Vamos ver Francisco de Assis tomando um voto de castidade. Antônio vai no mesmo caminho. E quando ele está em Coimbra, a família o visitava, porque os pais eram ricos, os amigos o visitavam, e ele estava muito desgostoso, ele queria uma vida interior. Ele era direcionado à meditação, ainda que dentro do catolicismo as técnicas meditativas não eram tão específicas quanto na Kabbalah, quanto na Índia, né? Onde nós temos várias técnicas de yoga, de movimento interno da nossa ligação com Deus. Temos a Kabbalah com meditações específicas, temos técnicas sufis de meditação. O catolicismo tinha técnicas de meditação muito espontâneas, mas ele se dedicava a isso e ia para um mundo interior, até que um belo dia, estamos falando no ano de 1221, Francisco de Assis já estava com a ordem formada, com frades espalhados por toda a Europa, vão bater lá em Coimbra frades franciscanos que estavam estavam indo para o Marrocos para pregar para os chamados infiéis, né, islâmicos. Parênteses aqui, gente. Se todo mundo concordar, um dia eu quero falar sobre o islamismo verdadeiro, não esse islamismo sectário, né, que nós temos hoje aí, né, que dá uma diferença completa da espiritualidade islâmica. Falar do islamismo que o Francisco de Assis, fundador da ordem, conheceu quando foi a Jerusalém encontrar o sultão. Eu queria muito falar sobre isso, né, porque nós não temos no islamismo, na sua essência, o radicalismo no qual muitos islâmicos hoje se transformaram e que criam essa imagem que acaba ficando a maior imagem que a gente vê. Fechei o parênteses. Esses frades iam para o Marrocos e Antônio, que os conheceu, depois viu que eles foram, na verdade, sacrificados. E quando criou-se em Portugal uma pequena célula franciscana, Antônio resolveu fazer uma mudança interna, renuncia à ordem agostiniana e vai aos franciscanos e pede para se tornar ele também um frade. Ora, naquela época você se martirizar era algo tido dentro da tradição espiritual como algo que levava você ao encontro divino. O martírio era algo desejado, apesar da gente não concordar mais com isso hoje. E Antônio vai buscar o martírio, porque ele viu que muitos franciscanos estavam sendo sacrificados quando chegavam no Islã, e chegavam lá de dedo em punho e acabavam sendo mortos. Ele toma um navio e vai para o Marrocos. Quando ele chega, ele fica doente, muito doente, e tem que tomar um navio para voltar para Portugal. Só que esse navio jamais voltou a Portugal.
uma tempestade no Mediterrâneo colheu e ele foi parar na Sicília. E da Sicília, chegado na Itália, ele começa a ter notícias mais próximas do movimento franciscano. E ficou sabendo que Francisco de Assis estava reunindo todos os seus frades no conhecido capítulo das Esteiras, em Pentecostes, de 1222, ou 221, desculpa, eu não sei a data específica agora, mas é uma ou outra. E ele reúne 5.000 frades na Porciúncula, que era na planície da cidade de Assis, e entre eles estava lá o Antônio, um frade desconhecido. E Francisco de Assis estava num embate ali sobre como a ordem deveria seguir. Havia uma luta interna já política dentro da ordem, as pessoas perdendo um pouco, algumas delas, o espírito do franciscanismo. E aí Francisco determina algumas coisas, dá direções para os frades saírem pelo mundo pregando, e Antônio, muito tímido, português, recém-chegado ali, fica na sua, até que algum dos frades que estava designado para ser geral da ordem, o geral da Emília-Romagna, que fica no centro da Itália, estava precisando de um sacerdote. Alguém aí é sacerdote? Não deve ter sido essa a forma, mas alguma coisa parecida. E Antônio deve ter levantado o dedinho e disse: olha, eu sou. Então vamos embora, vem comigo. E Antônio vai para a cidade de Forlì, que fica na Emília-Romagna, logo depois da Umbra, em direção ao norte da Itália, e ali vai ficar alguns anos, fazendo duas coisas: meditando profundamente numa gruta num monte chamado Monte Paolo. Essa gruta existe até hoje, e nós estamos hoje no dia 12, no último dia da chamada Tredicina em italiano, ou a Trezena de Santo Antônio. É por isso que eu estou falando aqui também deles, tá, gente? Para a gente puxar essa vibração, para que todos nós possamos receber a luz dessa vibração, não só no sentido objetivo nas nossas vidas, porque Antônio é um grande potencial de luz, nós vamos falar disso já já, e todo mundo sabe, não é novidade nenhuma, mas também para que essa vibração trabalhe dentro de nós, para que a gente conheça a essência que Antônio é e a essência com a qual ele lutou. Antônio passa a maior parte do seu tempo fazendo duas coisas: trabalhando na cozinha, na limpeza do convento, nas tarefas mais simples, e dali para dentro da gruta, para passar o tempo que ele podia meditando, orando e lutando contra as tentações sexuais, que para ele era um pecado. Aquela energia que ele tinha profunda, divina, que extravasava não naturalmente, porque um frade não podia ter uma relação homem e mulher com nenhuma mulher, ao contrário. Então, aquela energia tinha que ser elevada, sem que eles soubessem fazer a técnica de elevação da Kundalini, da energia serpentina, divina que está dentro de nós. Ele não sabia fazer isso, ele ficava ali meditando e lutava contra forças brutais, porque a energia era muito grande. Ora, Antônio passou alguns anos da cozinha e da limpeza para a gruta no Monte Paolo, que até hoje eu digo está lá. E Monte Paolo ainda tem uma gruta onde se faz o caminho de Santo Antônio, porque vai de Forlì até Pádua. Muitos peregrinos fazem esse caminho até hoje. Bom, isso até um belo dia, que estava havendo uma celebração na igreja de Forlì, faltou o pregador, e aí meio na chacota, aquele frade calado que vivia meditando, limpava bem a cozinha, fazia talvez, se fosse um bom cozinheiro, era português, certamente sabia fazer alguns pratos para a comida parca que eles tinham, e Antônio é chamado a pregar. E quando ele abre a boca, a sua mediunidade, falando na linguagem espírita, a sua sensibilidade, o seu canal se abre, e daquele dia em diante não se mais esquece, depois daquela primeira oração que ele faz, no sentido da palavra oratória e oração, porque ele não prega apenas algo belo, ele faz com que a sua palavra viva, haja como força sonora, mas ao mesmo tempo espiritual, curadora dentro das pessoas. Ele é destacado daquela posição que ele tinha para se tornar um pregador, que era uma tarefa que os franciscanos tinham recebido de Francisco de Assis, que queria seguir o Evangelho à risca. Daí para diante, Antônio, em muito pouco tempo, são 12 anos que sobram para ele, não muito mais que isso,
ele vai ser não só um curador com a sua palavra, como um curador efetivo. A sua mediunidade de efeito físico, vou falar aqui na linguagem espírita, ele promovia verdadeiros milagres. Há curas e curas, milhares de curas descritas, curas inclusive de uma pessoa, por exemplo, que ele falava muito com as pessoas. A história de ser casamenteiro é que ele defendia muito, ele reconciliava casais, ele defendia muito as mulheres, ele defendia muito os oprimidos e os pobres, ele não tinha medo nenhum de ir na cara dos poderosos da época para dizer coisas. Ele chegou a transformar muitos, né? E sempre acompanhado de um cortejo enorme de milagres. Sempre, sempre. Milagres estupendos. Entre alguns deles, conhecidos, aquele em que fizeram uma vez um veneno, colocaram para ele um veneno na mesa para matá-lo, e ele, sabendo que era veneno, ele diz: é veneno, e o copo estoura e arrebenta. Ainda assim ele diz: mas eu vou beber para mostrar que aquele que tem fé pode até beber veneno, que nada vai acontecer com ele. Um rapaz que ele dizia, um rapaz que chutou a mãe, ele disse: quem chuta a sua mãe devia cortar a perna. O rapaz leva a coisa no literal e corta a sua perna. Antônio vai lá, conta a tradição e cura a perna, junta a perna daquele rapaz e o cura. Um usurário que não dava dinheiro para ninguém morre, e quando passa o cortejo, Antônio falou assim: vocês estão levando uma pessoa, mas o coração dele não está aí, porque o coração dele vive no cofre. Aí começaram a rir, falaram assim: vão lá e abram o cofre. E abriram, estava lá um coração materializado dentro do cofre. Antônio tem vários e vários episódios, então ele se torna muito famoso. Mas ele era um teólogo, portanto, ao mesmo tempo, ele ainda ensinava aos discípulos. E Francisco de Assis, que não gostava que os seus frades estudassem para que eles não fossem orgulhosos, vaidosos, se deixassem levar pela vaidade do mundo, a Antônio ele autoriza com uma carta. Essa carta existe até hoje em Assis: ao meu filho Antônio autorizo, desde que vocês não percam o contato com a espiritualidade. Você pode ensinar aos frades, mas guardando sempre esse princípio de que o mais importante é o amor. Essa carta existe, uma carta pequenina. A fama de Antônio chega até Francisco. Francisco vai desencarnar em 1226. Antônio desencarna 5 anos depois. Já desde aquela doença lá de Marrocos, ele não tem uma saúde boa. E ele fica ao redor, ali naquela região, ele se torna o geral da Emília-Romagna, depois da Provence francesa, ele vai ao sul da França pregando. Existe aquele grande sermão dele aos peixes na cidade de Rímini. Quando chegado lá as pessoas não quiseram ouvi-lo, ele fala assim: se ninguém me ouve, eu vou falar com os peixes. E conta a tradição que ele vai para o mar, ele começa a pregar e os peixes colocam as cabecinhas de fora como se estivessem ouvindo a palavra de Antônio. A sua palavra era curadora. E os últimos anos de vida, ele se refugia numa cidade muito pertinho de Pádua, onde havia ali um local franciscano chamado Campo San Piero, e ali Antônio, que já estava muito mal, pede para fazerem uma cabana numa nogueira, numa árvore de nozes, que tinha uma figura muito interessante, parecia um candelabro de 7, parecia uma menorá, e fazem para ele uma cabana ali em cima, de onde ele falava para multidões que se reuniam ali para ouvi-lo e que se curavam só dele falar. Ele não precisava mais nem encostar nas pessoas, apenas na palavra de Antônio. Os sermões dele, muitos deles são guardados, foram escritos, sobreviveram até hoje. São sermões que são, ao mesmo tempo que profundos, tocam muito simplesmente as criaturas, muito, muito lá no fundo da alma. Por que ele tem o menino Jesus no colo? Né? Porque ele ficou ali em Campo San Piero e tinha um conde, Tirso, que dá suporte financeiro aos franciscanos. E às vezes, quando ele estava muito doente, o conde levava ele para dentro da sua casa, que ficava muito perto ali, porque a nogueira ficava no terreno desse conde. E uma certa noite, o conde acorda e vai para olhar para ver se o Antônio estava bem ou não estava, e na porta do quarto dele ele vê uma luz brutal saindo por baixo da porta. A curiosidade foi maior, ainda bem,
E quando ele vai e abre a porta esgueirando, ele vê Antônio com um menino materializado, irradiando uma luz absurda no seu colo. E aquele menino conversava com Antônio, aquela luz irradiava em volta, iluminando tudo, tanto que ele viu. E ele depois pergunta, ele achou que fosse o Jesus sob a forma do menino. Ora, isso tem uma significação muito profunda, né? Vamos pensar, quando a gente fala em Jesus aqui, em Jesus não apenas na figura física e admirável desse grande mestre, mas no significado profundo que é a consciência crística. Quando a consciência crística toma a forma do menino, significa provavelmente que naquele momento Antônio estava conseguindo pacificar a sua vida interior, porque Antônio tinha amor enorme para dar para as pessoas. E esse amor passava também pela via da sexualidade que ele reprimia. Para ele aquilo era um pecado. Então aquilo provavelmente até ajudou a trazer doenças para o seu corpo. Mas isso era um desentendimento do amor verdadeiro e profundo que inclui essa fusão. O amor profundo funde todos os seus aspectos. Tudo aquilo como ele se apresenta, o amor fraternal, dentro do cristianismo, né, existe o amor que é a porneia, que é o amor mais, que não é amor quase, porque ele fica tão egoísta, tão trazido por egoísmo que ele deixa de ser, mas aí nós vamos chegando ao amor fraternal e depois ao ágape, que é o amor sublime, mas o verdadeiro amor é a fusão de todos esses. E talvez aquele momento em que ele está com o menino nos braços seja o momento em que ele havia entendido que a natureza crística nascendo dentro dele o pacificava. Ele podia amar livremente, sem se achar um pecador amarrado dentro das expressões menores, aonde o amor não se apaga, mas aonde ele se imiscui com as características egóicas do ser humano e que, quando são utilizadas da forma que infelizmente a maioria da sociedade humana usa, homens e mulheres, apenas para o seu prazer individual, apenas para o prazer desenfreado, apenas para o prazer da conquista, do domínio ou da submissão, quando é usado assim, ele perde a sua força e se fica ali, né, misturado, e, enfim, ele precisa ser ressuscitado. E quando ressuscita, a consciência crística, que é amor puro, nasce. Talvez seja por isso que aquele menino se materializou nos seus braços. Isso foi um pouquinho antes dele desencarnar. Quando ele sente que vai desencarnar, ele pede para que ele seja levado a Pádua, a cidade que ele amava muito, apesar de ele não ter ficado muitos anos ali. Ele tinha um carinho enorme pelo convento franciscano de Pádua, dedicado a Maria, a Mãe Santíssima, quem ele amava e amava muito, e ama muito, né? Porque Antônio está mais vivo do que nunca. Ele pede para ir, e ele já muito doente, com uma hidropsia, com uma ascite enorme, problema certamente do coração, e gente com a idade de 36 anos somente, né? A sobrecarga daquele poder espiritual, né? Em que ele não pôde canalizar de uma forma, né? Não teve uma companheira, teve que viver aquilo, elevando aquele processo. Ele consegue elevar aquele amor, mas o seu corpo físico cobra o preço. E aí Antônio vai ser levado num carro de boi, gente, numa estrada pedregosa, em junho, onde já faz muito calor na Itália, né, na prévia do verão, e ele não aguenta chegar a Pádua, ele está muito mal, e eles param num local chamado Arcella, um convento de clarissas. Olha o símbolo, gente, né? Tanto Francisco quanto Antônio. Francisco, quando ficou lá perto do final da sua vida, Francisco entendeu, quando ele voltou do sultão. Quando eu falar do islamismo aqui, a gente vai falar um pouco do entendimento do amor pelo islamismo esotérico, pelo islamismo sufi. Francisco voltou com uma outra visão, e ele concordou a partir daí de se aproximar de Clara, a quem ele amava mais do que qualquer coisa, era sua alma gêmea. Mas ele tinha medo da sexualidade nesse momento. Então, só no final ele vai, e ele fica ali junto às Clarissas até a proximidade da desencarnação. Francisco pede para ir para Porciúncula, onde ele vai, mas ele está perto de Clara até o dia. E Antônio, quando vai desencarnar, ele não aguenta a viagem,
Quando chega em Arcella, que está no meio caminho entre Campo San Piero e Pádua, ele não aguenta, eles param num convento de clarissas. E são elas quem vão lhe dar o último apoio, o apoio feminino. E ali ele desencarna no dia 13 de junho de 1231. Foi o santo, pelo número de milagres que ele fez, ele era chamado, para vocês terem ideia, já é vida, il santo, né? Antônio foi o nome que ele tomou, ele se chamava Fernando de Bulhões. Ele toma o nome de Antônio quando entra na ordem agustiniana e mantém esse nome dentro da ordem franciscana. E quando ele desencarna, ele era conhecido em toda aquela região do norte da Itália e do sul da França como Il Santo, o Santo. E quando ele desencarna, a sua santidade estava ali gravada no coração das pessoas. A Igreja Católica o canoniza 6 meses depois da sua morte. De toda a história da Igreja, é o santo que foi canonizado em menos tempo. Então era poderosa a sua expressão dos milagres. Bom, eu falei um pouco de Antônio, que se comemora amanhã, nós estamos no final da trezena, para nós puxarmos essa força aqui, né? Eu já comentei com vocês que um santo não deve ser venerado como um ego. Um santo, quando é santo mesmo, como é Antônio de Pádua, e eu repito aqui que santos existem em todas as religiões. Existem santos católicos, existem santos hindus, existem santos cabalistas, judeus, santos índios, santos pretos, santos em todas as ordens. Um homem santo é aquele que se unifica. E tudo tem a ver com amor. Eu estou olhando aqui para o meu relógio porque eu vou entrar agora nessa história do amor, né? Aproveitar o dia 12, o dia dos namorados, onde a gente vai procurar entender o que seja e procurar viver como se deve viver o amor na sua plenitude. Quando alguém é santo, ele conduz esse amor de uma forma que integra todo o seu ser, e aí o seu ego dá lugar a um vácuo, a um canal que nos conecta à consciência divina. Um santo verdadeiro, portanto, se a gente pudesse definir, é um canal que abre, e se abre para que nós que ainda estamos presos no ego, possamos nos conectar à consciência divina e fazê-la viver dentro de nós. Por isso, o santo é um canal de bênçãos. Ele realmente é uma conexão pronta e acabada ali, mas que só pode ser conectada por nós. Nós só podemos abrir a chave através de um santo quando o nosso estado interior, quando a nossa oração, quando a nossa meditação nos coloca em paridade com esse processo. Aí o canal se abre. Quando nós pedimos a um santo, fazemos uma súplica, como Antônio, para que isso seja respondido, é preciso que lá de dentro de nós se mobilize esta força, esse canal, esta conexão, o entendimento. E agora a gente pode dizer que a santidade está, na verdade, em tudo e em todos, não num Deus fora, não num santo que vai levar para um ou para outro, mas numa conexão possível e passível de ser acionada por qualquer criatura. Bom, que Antônio possa, com a sua luz, abençoar a cada um de nós aqui. Eu quero falar um pouquinho da data de ontem, para a gente falar de amor, tá? Corpus Christi é uma festa que as pessoas, os católicos, falam do corpo crístico, né? Mas o Corpus Christi se adora o corpo de Cristo que fica naquele sacrário, né? O Santíssimo, que tem uma hóstia consagrada. Porque a tradição católica fala, né, com muita insistência, isso já gerou brigas homéricas, que Jesus Cristo está presente em corpo na hóstia consagrada. Ih, gente, caramba, e aí? Como é que pode Jesus estar presente em corpo na hóstia consagrada se a hóstia é um pedaço de pão? Não, isso é um dogma católico. E aí já teve gente cortando hóstia, saindo sangue, né? E quando Lutero fez a reforma, por exemplo, ele falou, isto é uma figura, isto é apenas um símbolo, né?
e os luteranos fazem o movimento do pão e do vinho como um símbolo. Mas para os cristãos católicos, ele está presente em carne e osso ali. Aí a gente fala, se a gente olha, gente, não é racional isso, né? Porque como é que pode Jesus estar presente em carne e osso e nas hóstias do mundo inteiro? Está presente em vibração, está presente na sua irradiação cósmica, é verdade. Mas eu queria falar uma coisa muito curiosa para vocês. Vamos voltar ao momento em que Jesus faz esse movimento que virou a missa católica. Ele faz esse movimento, a gente já disse isso aqui, numa festa judaica de Pêssar. Ele era judeu e ele conduz o seu processo final, onde ele se entrega para depois retomar o seu corpo, para a festa de Pêssar. Porque ele sabia da data cósmica da lua cheia de Áries, que aquilo era um momento muito importante para a gente libertar as nossas estruturas crísticas dentro de nós. Então é ali que ele vai, representando a libertação, a mesma libertação física do povo hebreu, no qual ele pertencia, do qual ele era um filho, ele era um judeu, uma das tribos hebreias, e ele se refere à libertação do Egito e uma nova libertação que se conjugava com naquela noite, em que ele pega num ceder de Pêssar, que até hoje é comemorado pelos judeus quase da mesma forma, e eleva o pão e o vinho, que são elevados até hoje, que foi transplantado para a missa cristã, e quando ele eleva o pão, ele diz, este é o meu corpo, e está oferecido em vós, e quando ele pega o vinho, ele diz, este é o meu sangue, que vai correr, enfim, para que todo mundo seja salvo, é oferecido por vós. E depois, quando ele está levando o vinho, ele diz assim, eu não vou beber deste fruto da videira até que venha o dia da salvação. Quando ele faz esse movimento de elevar e dizer, este é o meu corpo e é o meu sangue, ele está usando vários graus de significação. Mas os católicos pegaram e disseram assim, é o corpo mesmo, e dizem até hoje, quem não acreditar nisso não é católico, é o corpo dele, não é figura, não é símbolo, não é coisa nenhuma. A gente entende que o símbolo está presente, a gente entende que o poder da libertação está presente ali, e que no ceder de Pêssar ele fala, nós nos libertamos. Quem somos nós? As consciências egóicas que precisam se libertar na consciência crística. Esta é a verdadeira ressurreição. A ressurreição que vem da morte do ego, mas que não morre, porque o ego também é divino. Ele vai ressuscitar como um eu crístico, um eu cósmico. Esse é o nosso trabalho. Isso é que ele diz, fazei isso em memória de mim. Mas o ato ritual, olha só a curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Vejam só uma coisa. Tem ali uma hóstia, né? É um pão ázimo, é uma matzá, que está ali, que todo católico recebe na comunhão, um pão sem fermento, na forma da hóstia. E ali, gente, tem moléculas, né, do trigo que é feito. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês, para vocês verem que essa história de corpo, por mais que ela não seja o mais importante nessa briga, gerou tanta briga ao longo dos séculos, ela tem um quê de verdade? O pessoal de Princeton estudou, e tem cálculos matemáticos muito fáceis para mostrar isso, que dentro de cada um de nós, 7 bilhões de seres humanos, há pelo menos um, mas certamente muito mais de um. Átomos, sim, mas moléculas que pertenceram ao corpo que Jesus Cristo usou. Não só ao corpo que Jesus Cristo usou, ao corpo que Buda usou, ao corpo que Krishna usou, ao corpo que Moisés usou, porque o número de átomos constituintes da matéria desse planeta, pelas trocas ao longo dos séculos, a probabilidade, os cálculos matemáticos nos conduzem a isso, dizem que pelo menos em nós vive um pedacinho do corpo que Jesus usou, como eu estou repetindo, como foi o corpo do Buda. Já matou a Marília aqui, né? O que Jesus está querendo dizer ali? O meu corpo realmente vai estar também, não é só no corpo da gente, vai estar aqui no meu celular, vai estar no pedaço de pão que a gente comer, porque a probabilidade de que uma molécula de trilhões
quintilhões de moléculas que existem em cada uma das coisas, as trocas ao longo dos séculos, falam que ao menos uma está ali que viveu em tudo. Isto quer dizer o seguinte: nós todos somos um, até mesmo no nível da matéria. Então, gente, quando Jesus fala, ali está o meu corpo, este é o meu corpo, isto é verdade em todos os níveis, inclusive nesse nível simplório, né? Não é o corpo dele inteiro ali enfiadinho dentro de um pedaço de pão, mas é uma molécula, ou um átomo, ou o que seja em cada hóstia, como em cada corpo humano, como em cada gene de cada um de nós, como em cada pedaço de madeira, em cada pedra, em cada lugar. O Evangelho de Tomé diz isso. A divindade está em tudo, tanto em nível essencial como em nível material. A unidade, ela é prevalente em tudo o que quer dizer respeito à criação da natureza. Corpus Christi, por exemplo, é um entendimento de que nós todos somos um, de que aquela hóstia representa realmente a unidade. A paraxá de hoje, Bechalotcha, ela começa dizendo assim: diga a Arão, fala o Eterno a Moisés, que acenda as lâmpadas da menorá em direção ao centro. A menorá é o candelabro conhecido, símbolo profundo do judaísmo, que tem 7 braços. Um deles está no centro. E a ordem era que acendam-se as 7 lâmpadas em direção à última a ser acesa, era a lâmpada central. Gente, se a gente entende que os nossos 7 chakras são um símbolo profundo da menorá, ou do menorá, e os nossos 7 chakras principais são 3 inferiores, 3 superiores, do pescoço para cima, e o central está no coração, acender as lâmpadas em direção ao centro significa que a gente unifique todas as nossas luzes. As luzes inferiores, os chakras inferiores, tratam da sexualidade, da resposta imediata da vida, do ego, né? O básico, o chakra que coordena o lado genésico, e o chakra manipura, que coordena toda a nossa força, né? Do sistema nervoso autônomo, mas que é a nossa força egóica, e os chakras superiores, desde a coroa, as sobrancelhas, ao Vishuddha, nos levam para o alto. A terra e o céu se ligam aonde? No coração. E, portanto, gente, o entendimento de acender as lâmpadas que está na paraxá de hoje, que está em todo o discurso de todos os mestres, principalmente do Cristo, de que o amor é a força primordial de tudo, significa que nós temos que pegar todas essas forças acesas, e, portanto, o amor expresso na sexualidade não é pecado. Ele precisa ser expresso através da sexualidade harmônica, feita, baseada não no ego que domina, mas no ego que compartilha, no ego que se integra, que faz a polaridade dupla se transformar numa unidade. Acender as lâmpadas em direção ao centro é pegarmos todas essas energias que estão dissociadas, né? Os nossos chakras estão desarmônicos, alguns apagados, outros acesos de uma forma desorganizada ou desequilibrada, e convergi-las ao centro, ao santuário do coração. Quando a gente faz isso, a gente segue outro preceito que está na Torá, está na boca de toda a palavra sagrada, de todas as tradições espirituais, que é a prevalência do amor. Na Torá está: ame ao próximo como a si mesmo. Jesus repete isto. A lei está em 2 coisas, e as 2 coisas são uma só. E todos os mestres da Kabbalah vão repetir isso, já falavam isso até mesmo antes de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo. Esta é a lei, porque Deus é o Criador. E como Deus está em nós e está no próximo, amar a Deus, amar ao próximo e amarmos a nós mesmos é a mesma coisa. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês o que é amar a nós mesmos. Porque como a gente é desequilibrado, ou a gente entende que o amor a nós mesmos é um amor egoísta, e aí se transforma no desequilíbrio que gera o mal, a busca do prazer, se a gente vai falar de sexualidade, só para nós, a busca do poder só para nós, a busca do domínio só para nós.
Esse amor não é amor a si mesmo. Isso é um distúrbio completo, total do conceito de amor. Mas nós, quando falamos de amor, a gente sempre quase pensa no amor com o outro e o amor a Deus. Ok, se Deus, a gente acredita que Ele está lá só lá fora, eu vou tentar amar a Deus, mas veja como é difícil amar a Deus entendendo um Deus lá fora, barbudo ou o que seja, construído de uma forma exterior a nós. É difícil amar esse Deus. Amar ao próximo não é fácil. E amar a nós mesmos, ou a gente ama distorcidamente, ou a gente ama isso de uma forma egoísta, ou a gente não se ama, né? Então vejam como a gente está desequilibrado. Mas para aprender o amor verdadeiro, eu queria dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês vão compartilhar comigo, mas para entendermos que a lei é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo, veja quem é o a si mesmo. A si mesmo é a lâmpada central. Eu preciso entender o amor no santuário do meu coração, e para isso eu preciso aprender a amar a mim mesmo. E amar a nós mesmos é retomarmos lá o livro primeiro da Torá, o Gênesis, quando está lá dito, no 6º dia da criação. E o eterno Elohim criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea o fez no singular. Portanto, quando a gente fala em amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, tudo isso é uma fusão, tudo isso é uma relação, eu vou usar até uma palavra mais pesada, é uma profunda relação de polos. Portanto, o que são os dois sexos? Não são polos? Né? Um côncavo e um convexo que tem que se fundir no corpo físico, mas essa figura a gente pode transplantar para tudo. O amor universal é uma fusão a começar dentro de nós. O homem primordial, a imagem e semelhança do Criador, era macho e fêmea. Portanto, amarmos a nós mesmos significa nós fundirmos dentro de nós mesmos esta polaridade, macho e fêmea. Hoje a gente tem isso até na psicologia. O Jung foi o grande descobridor disso dentro do campo da ciência psicológica, né? Ao entender que havia aspectos femininos dentro dos homens e masculinos nas mulheres. Isso hoje nos leva a essa abertura do entendimento de que o gênero é algo muito mais profundo. Amarmos a nós mesmos significa nós fundirmos dentro de nós essa potência divina. Quando eu faço isso, eu passo a entender que o Criador também está aqui, o próximo também está aqui. E, portanto, se eu faço isso, o amor, quando está pleno, ele não necessita nem mais do perdão. O perdão, eu já vi alguém escrever aqui, é um processo que está um devir. Quando eu começo a perdoar, eu estou começando a desfazer aquele caminho do ego, né? Que acreditava que o outro agredia, que agredia o outro, que devolvia, que se vingava, que fazia toda uma construção de vida baseada na ilusão. Quando eu vou aprendendo a amar, eu vou fazendo o perdão como um processo para que nós cheguemos ao amor. Como dizia Gandhi, quando alguém ama e ama em plenitude, ele não precisa perdoar, porque o amor é incondicional. Você sabe onde está isso? Bem claro, na parábola do filho pródigo, que vocês podem ler no Evangelho de Lucas, se tiverem curiosidade. Muito pouca gente percebe as nuances da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela mostra um filho que chega e diz para o pai: vou embora, me dá tudo que é teu, eu vou gastar, e tem um irmão que fica com o pai. O filho gasta tudo, perde tudo, e quando ele está na pior, no chiqueiro dos porcos, ele lembra que ele tem uma casa, ele fica em pé. E ele fica na cabeça: eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, blá, 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 e vai em direção à casa. Quando ele começa a andar, o pai que o vê de longe, o pai faz o caminho. E quando o filho começa a articular o discurso para pedir perdão, o pai o abraça e impede ele de falar. E começa a dizer: roupa nova nele, vistam-no, festa. Então significa o seguinte, gente: quando a gente ama de verdade, o movimento do perdão é absorvido integralmente. Nós temos que perdoar, sim. Nesse momento que nós estamos, a gente precisa aprender a perdoar de verdade. Nem isso a gente sabe.
Mas quando a gente vai entendendo o amor, esse amor dentro de nós nos funde. Então, o primeiro passo do amor verdadeiro, é amarmos a nós mesmos. Quando nós fizermos isso, a gente vai poder aprender a amar a Deus, porque Deus está em nós também, e aí vai ser fácil entendê-lo como Criador de tudo isso que existe, e como algo que a gente não conhece ainda, e amar ao próximo, que esse está próximo, esse está perto. Dá para entender a divindade no semelhante. Dá para entender a divindade na criação, em toda ela. O próximo não é só o homem ou a mulher próximos de nós, são os animais, é a natureza, é tudo, como Francisco de Assis, como Antônio de Pádua amaram, como todos os grandes mestres amaram. Nós precisamos aprender amor, gente. E hoje, nesse dia do amor, nós temos amor por todas as criaturas, nós podemos amar a várias pessoas, você não precisa ter relação física para amar. O amor pode se estender, e a humanidade vindoura, ela terá esse amor muito mais liberto, no sentido de entendimento, porque o ciúme, que tem uma relação muito maior com a posse do que com o amor, vai deixar o lugar para nós entendermos que nós podemos amar plenamente a pessoas, aos seres todos, né, da criação, animais, natureza e tudo mais, num grande processo de fusão. Mas para isso, eu vou voltar lá para Torá, é preciso que a gente acenda as lâmpadas em direção à lâmpada central, venha iluminando os chakras em direção ao chakra do coração, e depois isso se irradia a todas as outras criaturas, porque nós vamos entendendo essa verdade. Isso é a verdade. A verdade é amor. A verdade é amor puro. E amor puro, gente, é o maior poder que existe. Esse amor, efetivamente, quando entendido e realizado em nós, nos leva a um poder absurdo. Nós podemos trabalhar em silêncio, sem dizer uma palavra. Ou como Antônio de Pádua, ele falava e curava, ele falava e transformava as pessoas. Ele falava, ou às vezes nem isso, bastava a sua presença. É esse processo que nós temos que entender. E para isso é preciso que a gente entenda e viva o amor. Se nós não fizermos isso, ainda estamos longe disso. Podemos conhecer, podemos ser eruditos, podemos nos empacotar de conhecimentos. Antônio era um erudito. Ele era um erudito, mas ele soube pegar a sua erudição e transformá-la numa pedra preciosa, brilhante. Ele soube ser humilde, né? Ele só não conseguiu, talvez pela sua sociedade da época, se juntar a uma mulher, porque a relação sexual é sagrada. Quando entendida assim, ela faz parte desse contexto inteiro, e por isso ela não pode ser distorcida, ela não pode ser transformada em algo barato. Então todo esse processo é sagrado. Então eu queria aproveitar nesse dia de hoje, né, que é o dia dos namorados, para que nós possamos aprender também a nos enamorarmos da nossa outra face, do outro polo que precisa ser. Macho e fêmea os fez. De quem que a gente precisa se enamorar dentro de nós para que o amor a Deus e o amor à nossa namorada, à nossa mulher, ao nosso marido, ao nosso companheiro, ao nosso irmão possa ser pleno. É isso que a gente vai buscar hoje aqui. Hoje a gente vai terminar com uma oração lembrando desse grande, o nosso irmão, meu querido pai espiritual Luiz da Rocha Lima e o Gilberto adoravam Antônio de Pádua. Frei Luís amava muito Antônio de Pádua. O Caboclo Higino, que foi o espírito que me conduziu em toda a minha juventude, que incorporava na minha avó materna, foi em uma das suas encarnações um companheiro de Antônio de Pádua, como foi Frei Luís. Então, nesse momento, com os olhos fechados e com o coração de todos nós aceso, nosso chakra central, a nossa vela, a nossa lâmpada central, da nossa menorá interior, dentro do templo do nosso espírito, ela se acende nesse momento, num amor poderoso, uma luz que irradia, que cura,
E eu peço ao Antônio de Pádua, que amanhã tem comemorado o seu dia e que amanhã também, no dia 13, foi o dia escolhido pela Mãe Santíssima para a sua segunda aparição àquelas crianças em Fátima. A liberdade que a Casa de Padre Pio nos dá de rompermos as fronteiras das religiões, de entendermos a unidade da vida. Eu peço que nesse momento, Antônio, você como um canal vivo, que até hoje vibra, trazendo ensinamentos, trazendo cura, trazendo milagres, nós possamos nos unir à vibração de amor que vibra plena no seu coração sagrado e cósmico, unido à consciência crística, unido ao Mestre Jesus, unido à Mãe Santíssima, unido agora a todos os mestres de todas as outras religiões que convivem contigo no mundo verdadeiro, onde não há separação entre religiões, onde há apenas a unidade. Que nessa unidade plena, Antônio, cada um de nós aqui se transforme num pequeno canal, que o nosso coração vibre e que a cura nos venha a todos, aonde necessitemos. Mas que nós possamos compartilhá-la, estendendo essa cura não só àqueles a quem amamos, que são muito caros a nós, que convivem conosco, que recebam essa luz, esta cura e essa vida, mas que possamos estender a todos aqueles que habitam esse planeta, os 7 bilhões de homens e mulheres encarnados, a infinitude de seres vivos em todos os reinos, a Mãe Santíssima, a Mãe Divina que nos acolhe sob a forma desse planeta azul, e que essa vibração de amor que nos une agora se estenda como cura por toda a Terra. Cura não só dessa pandemia, mas cura das causas verdadeiras que causam esse distúrbio que vivemos agora, que vão muito além da expressão material de um vírus. Ilumina, Antônio, ilumina com a tua luz crística as nossas consciências, as nossas vidas, e faz um milagre nesse momento que cada um de nós necessita. Ilumina com a tua luz crística as nossas consciências, as nossas vidas, e faz um milagre nesse momento que cada um de nós necessita, e que cada um de nós quer compartilhar com todos aqueles que estão nesse momento ligados a nós pelo laço do amor, sejam quem forem essas criaturas. São nossos próximos, somos nós mesmos, somos a unidade, somos o Pai e a Mãe expressos na nossa pequenez, mas que em breve será grandeza, será luz. Que a tua vida, Antônio, que o teu poder e o teu amor não nos deixem em nenhum momento de nossos passos nesse mundo, e que nós, recebendo no receptáculo da nossa alma, no sacrário do nosso coração, essa luz, não deixemos jamais de agradecer em gratidão profunda, em paz profunda, em alegria profunda, porque a paz, conectada ao Espírito, nos leva à alegria santificada. Amém e amém. Vamos respirar e vamos. Todos aqueles que têm um pouco de afinidade, não deixem de aproveitar esse Shabat, que começa no livro de Números, com essa paraxá tão linda. Acenda as lâmpadas em direção à lâmpada central. Acendamos todas as luzes do nosso ser em direção à luz do coração, em direção do amor. E aqueles que têm uma ligação com o Antônio, vamos a ele, e aqueles que não têm tanto, experimentem. Experimentem, porque vale a pena estar em conexão com esse canal sagrado. O filho de Francisco de Assis, que estendeu a palavra de Francisco de Assis até hoje. Que essa cura se manifeste em todos nós, né? Que a paz esteja com cada um de vocês, que a luz esteja com vocês.
Um grande beijo no coração. Nossas vidas além das imagens distorcidas. Vem, desfaz o medo, revela o segredo da nossa verdadeira identidade. Com a sua luz iluminando a estrada, vemos as pegadas do Cristo em nossa caminhada. Nos enche de alegria, paz e harmonia. Só é preciso amar, amar e nada mais. É o amor, eu sinto no ar. Ele está nossas vidas além das imagens distorcidas. Vem, desfaz o medo, revela o segredo da nossa verdadeira identidade. Com a sua luz iluminando a estrada, vemos as pegadas do Cristo em nossa caminhada. Nos enche de alegria, paz e harmonia. Só é preciso amar.